Olá pessoal, tudo bem? Professor Luciano aqui novamente. Então nós já temos a nossa API funcionando. Na parte do autocadastro, já está, o usuário já pode, o cliente, a aplicação cliente já pode mandar o cadastro de um usuário novo, já pode fazer o login, já pode receber um token, já pode fazer a autenticação via token, né? Então toda a parte de segurança, a parte inicial está prontinho, certo? E nós temos então hoje, aqui nós temos o exemplo, nós temos o sign up e o sign-in, né? E agora nós vamos ter um controle de pontos de geolocalização. Então a ideia é nós podermos cadastrar um ponto, nós podemos deletar um ponto, nós podemos buscar os pontos cadastrados, ok? Para isso a gente vai ter que criar toda uma estrutura, certo? E o objetivo desse vídeo de hoje é fazer isso, fazer a parte do get, post e do delete desses pontos, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso, beleza? Primeira coisa, a gente vai criar nossa ponte entry. Criar uma entidade chamada ponte entry com o banco de dados, com a tabela tbpoint. Esse cara vai ter um ID, uma latitude, longitude, uma description, né? E ela vai ter um relacionamento com o nosso user entry, porque cada ponto vai estar relacionado a um usuário. Vai ser uma relação de um para muitos do lado do usuário. Um usuário pode ter muitos pontos e um ponto tem um usuário, ou muitos pontos tem um usuário, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então nós vamos começar com a nossa entidade, vamos criar aqui botão direito, New Class, e vamos criar o nosso Point Entity, beleza? Então já vou fazer os mapeamentos necessários, arroba entity, porque vai ser uma entidade, um arroba table, porque vai ser uma tabela com o name tb underline point. Por quê? Porque lá no nosso enunciado fala isso, né? tb underline point. E vai ter os atributos aí de latitude, longitude e description. Ok, vamos criar esses nossos atributos. Private, UID, ID, private, logo, vamos usar aqui logo mesmo, né? Latitude, poderia ser um outro, poderia ser um Big Decimal, né? Já que tem uma latitude ali que pode variar a nível de cálculos, mas aqui vamos usar longitude, um double mesmo para fins didáticos. E um private string description. Então nós vamos ter esses campos aqui, né? Lembrando que esses caras vão ter. Então esse nosso UID a gente tem que já mapear que ele vai ser a nossa chave primária. Então vou marcar como ID e vou já estipular a estratégia Generated Value, a estratégia de geração desse cara, que vai ser o que? UUID. Ou seja, o nosso URM vai criar esse cara aí, certo? O URM vai criar esse cara, esse nosso o JPA nosso, né, vai criar o UID. A latitude, então, a gente pode definir ali, se você olhar lá, essa latitude é para trabalhar com coordenadas, com 17 dígitos, sendo 14 dessas casas decimais. Então, eu venho aqui, eu posso fazer uma arroba column e definir ele através do que? Column definition, e eu vou botar assim, decimal 17,14, que daí eu vou dizer que no banco de dados ele vai criar um campo decimal com 17, tamanho 17, sendo 14 utilizado para casas decimais. Já aproveito e dizer que ele é not null, então vou botar um label igual a false, e posso copiar essa anotação para o meu longitude, que vai ser exatamente igual, né? E também posso deixar aqui a minha descrição com arroba column, eu tenho lá definido que ele é o tamanho máximo de 200 caracteres. Então, vou botar column, length, tamanho 250. Também no label igual a false, né? Beleza. E seguindo ali por último, ele diz assim, ó, a entidade deve ter um relacionamento de muitos para um, porque muitos pontos tem um usuário representando o dono do ponto cadastrado. Então, esse aqui nós vamos fazer assim, ó, nós vamos botar aqui um private user entity user, ou seja, cada ponto vai ter o dono desse ponto, que é o nosso usuário. E nesse caso nós temos que fazer um mapeamento, nós temos que fazer many to one. Por quê? Porque do lado do ponto para o usuário, se tu olhar a cardinalidade de usuário para ponto, é um para muitos. Se tu olhar a cardinalidade de ponto para usuário, muitos pontos têm um usuário, many to one, certo? Então isso daí a gente já começa a trabalhar nesse sentido.
Além de declarar element on, se a gente deixar assim, ele vai criar uma coluna user lá. Normalmente a gente coloca ID user, né? Então vou botar aqui um join column, lembrando que essa aqui não é uma coluna simples, é uma join, uma coluna de join, e eu vou dizer que o nome dessa coluna, vai ser RD underline user, tá? Aqui está criada a nossa entidade, agora posso dar um botão direito aqui, source, generate, getters and setters, seleciono, select all, generate. Beleza? Gerou tudo certinho. Nossa entidade está prontinha para o que nós precisamos. Vamos para o próximo passo. Criar o repositório. Essa é a parte mais fácil que tem, né? Criar uma interface, point repository no pacote adequado. Essa interface vai estender o JPA, né? E vai ser um repositório para o nosso point entry, onde a chave primária e o UID, né? Não vamos implementar nenhum método nesse cara aqui, nenhum método específico. Então, só simplesmente vou lá no meu package repositories, botão direito, new, interface, e aqui eu coloco point repository, certo? E faço um extends JPA repository lá do nosso Spring. E vou dizer que esse repositório vai trabalhar com entidades point entity. E o tipo do UID é o UID, né, do Java útil, beleza? Aqui lembre-se que eu boto essa anotação repository, mas ela não é obrigatória. Então posso deixar ela aqui. Show? Essa é a mais fácil, né? Por isso que é bom. O RM é maravilhoso. Criando Spring Data JPA, melhor ainda. Criando repositório, agora nós vamos para serviço. Serviço já dá um pouquinho mais de trabalho, tá, pessoal? Nós vamos criar uma classe chamada PointService, vai ter que ter uma dependência para o PointRepository que vai ser injetado via método construtor. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vou lá na minha camada Service, no meu Package Services, botão direito, New Class. Então vou criar a minha classe PointService. Okay. Já vou anotar ele como um bin do Spring do tipo Service. Vou criar minha dependência penate final point repository. Eu vou chamar ele só de repository, ou seja, nós vamos precisar de um point repository. E eu vou gerar o método construtor, botão direito, source, generate, constructor using fields. Só tem o repository, ou seja, nós temos uma dependência para o point repository e essa dependência vai ser injetada via método construtor. Beleza? Feito isso, podemos seguir com o restante. Primeira coisa, implementa o método save point entry, que vai receber um point entry, vai verificar se o objeto recebido é nulo, vai validar os campos, associar o usuário autenticado e salvar o ponto no banco e retornar o resultado. Então vamos lá. Vou criar aqui public, vai retornar um point entry, porque ele vai retornar a mesma entidade, né? Save, vai receber um point entry, que vai ser nosso point, e agora nós podemos configurar. Já posso dar um return aqui do próprio point, né, para ele não ficar dando erro. Agora vamos lá. Primeira coisa, verifique se o objeto recebido é nulo. Então vou fazer se point igual. Opa! Eu já vou lançar uma exceção, né? Throw new exception. E vou botar objeto. Aqui ele já vai me pedir para Throws Declaration, então eu clico aqui no errinho e digo Throws Declaration, beleza? Ou para as próximas validações. O que ele diz? A descrição não pode ser nula ou vazia, a latitude tem que estar entre menos 90 e 90 e longitude entre menos 180 e 180. Então vamos lá, se point.getDescription igual a null ou point.getDescription isEmpty, o que nós vamos fazer? Throw new exception, descrição inválida, né? Agora, se point.getLatitude for menor que menos 90 ou point.getLatitude for maior que 90 positivo, mesma coisa. Throw new exception
latitude inválida. Beleza, agora já vou copiar aqui a longitude, né? Ctrl C, latitude, para que eu faça o get longitude. Longitude. Eu posso copiar esse cara, Ctrl C, Ctrl V, e aqui é longitude inválida, beleza? Tá feito isso. Agora, associe o ponto ao usuário autenticado, certo? Lembra que o nosso point entry ele tem o que? ID, que é gerado automático, latitude, longitude, description, que é o usuário que vai passar, e o usuário ele tem que pegar do usuário autenticado no nosso contexto. Então, a gente vai fazer assim, ó, var user igual a security, a gente pode fazer assim, user entity, e a gente pode fazer assim, user autenticado, user auth, igual a security context road. Por que security context road? Porque lá na parte do filtro, se a gente olhar aqui no auth token filter, quando ele é autenticado, ele é setado nesse cara. Então nós vamos buscar essa informação. .get context, .get authentication, .get principal. Esse cara vai ser o nosso user entry. E eu vou fazer aqui o nosso cast para esse cara. E daí eu posso fazer point.setUser, o nosso user autenticado. Beleza? Já está feito ali, salvo o ponto e retorno o resultado. Então agora a gente pode vir aqui e dar no próprio return point, a gente pode return repository.save o nosso point. Beleza? Está feito o nosso método save. Vamos para o próximo passo. Implemente o método delete by id. Busca se o ponto existe. Se não existir, lança uma exceção. Então vamos começar lá. Criar aqui. Private. Void. Delete normalmente não retorna nada, né? Delete by id, que vai receber um UID, né? Já posso declarar esse método controls exception. Beleza? E agora eu posso fazer o teste, né? Primeira coisa, eu vou verificar se existe no meu banco de dados um ponto com esse ID. Para mim buscar, eu tenho que verificar, fazer o exist by ID. Então, eu vou fazer assim, ó. If, e vou dar uma negação, né? Se não, repository.exist by ID, ou seja, se ele não encontrar, se retornar falso, eu vou dar um throw new exception ponto não localizado. E daí não vai apagar. Não. Estourar uma exceção. Agora, se ele existe, eu tenho que verificar se o ponto pertence ao usuário autenticado. Então aqui, na verdade, eu não vou poder usar o exist by ID. Eu vou ter que buscar o ponto lá para mim poder pegar o usuário que está cadastrado. Como é que eu vou fazer isso? Lá no ponto repository, eu vou criar. Eu posso usar o find. Posso usar o find by ID aqui mesmo. Então eu vou fazer assim. Como é que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer assim. var point embed igual a repository.find by ID. Se ele encontrar, ele retorna. Se não, eu posso dar aqui um ponto or else throw e vou passar uma lambda aqui, expressão lambda, né? New exception ponto não localizado, certo? Então vou fazer já essa parte aqui porque eu vou precisar buscar o ponto, né? Então ele vai procurar. Se existir o ponto, ele vai validar se é o mesmo usuário autenticado. Se não, ele vai estourar uma exceção. Então agora eu vou pegar aqui essa linha que eu tenho aqui no save, para mim pegar o usuário autenticado. Então eu tenho o usuário autenticado, tenho o ponto que veio do banco de dados. Agora eu posso fazer se point point embed, né? embed.get id.equals igual ao nosso
Ah, não, era o usuário, né? Perdão. Get, vamos lá. Ponto get user, ponto get id, ponto equals, o quem? O user alf, ponto get id. Ou seja, se o ID do usuário autenticado é o mesmo ID do usuário do nosso ponto, beleza, tá certo. Agora, se não, então vou botar a exclamação aqui para negação. Eu vou fazer a velha e boa exception, né? Exception. Você não tem permissão para essa ação, certo? Throw, faltou o new, né? New. Beleza. Agora, se ele fez isso, deu certo, eu vou dar um repository.delete by id. Beleza? Deixa eu só ver o porquê que ele está dando. Ah, tá private, pessoal. Public, perdão. É public, né? Esses métodos são public. Ok? Já fiz o método save, fiz o método delete, agora implemento o método findAll que retorna todos os pontos cadastrados no banco. Aqui, pessoal, então a gente vai fazer um método simples, public, que vai retornar uma lista com point, com entidade point entity, que a gente vai chamar de findAll. Esse é bem tranquilo aqui, só vou dar um return repository.findAll, beleza? E ele está dizendo ó, nos métodos escreva, save, trate os transaction. Então a gente é bom colocar aqui @transaction. Se acontecer um erro, ele desfaz todas as alterações. Então é uma boa prática você utilizar essa transaction aqui. E por último, o context que nós já utilizamos, né? Beleza? Então nossa service está pronta para ser utilizada. Podemos ir para a próxima última camada, que é a nossa controladora. Então nós vamos criar uma controladora para o /ws point com a dependência do point service. Vamos começar por isso. Então vamos lá. Vou vir aqui em controllers, vou criar um botão direito new class point controller, faltou C ali, né? C maiúsculo. Já vou fazer as anotações necessárias, REST controller, esse cara vai ser um bin do tipo REST controller. Vou fazer o request mapping para mapear aqui o nosso /ws/point, beleza? E já vou criar minha dependência, private final para point service, que é o nosso service. E para ele usar, nós vamos criar aqui um método construção. Então, botão direito, source, generate constructor using fields. Ele vem o service marcado, generate. Show de bola. Vamos embora. Feita a primeira parte. Agora, criar um record point DTO, que vai ser o que nós vamos salvar. Qual que é a ideia aqui, tá, pessoal? Deixa eu abrir lá o Postman, só para mostrar para vocês. Então, agora nós vamos ter mais um método aqui no Postman, que a ideia vai ser acessar o localhost 2.8080/ws/point e nós vamos fazer, por exemplo, o cadastro de um novo ponto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar aqui um JSON com um latitude, com valor aqui, 33, por exemplo, 88.4555, e o longitude com 123 ponto alguma coisa, e o description, que é qualquer lugar, tá? Nós vamos fazer isso aqui, vamos mandar para lá e ele tem que registrar. Então nós temos que preparar um DTO para receber esses dados aqui. Então é o que nós vamos fazer ali, o que ele pede naquela parte. Então vou lá no meu estrutura, procuro o meu package DTOs, dou um botão direito, new record. Vou criar aqui o meu point DTO. O que ele vai ter? Ele vai ter um double latitude, double longitude e uma string description. Esse feito o nosso DTO, podemos partir para o próximo passo, criar os endpoints. Primeiro o endpoint, get ws point, retorna a lista de todos os pontos registrados no banco. Então vamos lá, vamos fazer aqui @get mapping,
e vou fazer public, retorna aqui uma lista, não, perdão, um response entity, dentro dele vai ter uma lista, list, e dentro da lista vai ter points entity, nossos entidade, que vai ser o nosso find all, né? E eu dou um return, ou melhor, var lista igual a service.findAll, beleza? E daí dá um return response entity.key a minha lista, beleza? Vamos ver se vai estar funcionando. Vou dar um Ctrl M aqui e vou iniciar a minha aplicação. Agora sim a gente vai poder testar quase tudo que nós já fizemos, né? Nós já criamos a entidade, criamos o repositório, criamos a service. Agora nós chegamos na controller que nós vamos poder fazer o teste, beleza? Está iniciando a nossa aplicação. Provavelmente ele vai criar, é a primeira vez que eu estou executando aqui no banco de dados, provavelmente ele vai criar a tabela TB Point. Tá lá, criou a tabela TB Point, criou o relacionamento e está rodando. Nós vamos tentar agora, vamos tentar fazer o get, né? Então eu vou vir aqui, criar uma requisição nova, get localhost 2.8080/ws/point. Vou dar um send, vai dar o quê? Vai dar erro, né? Vai dar forbind, porque eu preciso de um token válido para mim funcionar. Então vou pegar o token que eu já tinha autenticado aqui com o Ciclano, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu body, raw, authorization, perdão, bidder token, vou dar um Ctrl V e vou dar um send aqui. Agora sim, né? Veio a lista, claro, veio a lista vazia porque nós não temos nada cadastrado. Agora nós vamos criar o nosso controlador para cadastrar esse cara, né? Então nós vamos lá, vamos criar esse cara. Vou dar um stop aqui. Nem precisava ter dado stop, né? Então vou criar o método @postMapping. Então vou colocar @postMapping. Esse é o nosso método public, vai retornar um response entity que retorna a nossa entidade e eu vou dar aqui um save, né? O que ele vai receber dentro? Ele vai receber no corpo da requisição, então request body um point DPO. E vai ser o nosso DTO, beleza? Então aqui já vai estar funcionando. Então agora aqui a gente vai fazer. Primeira coisa, tem que converter esse DTO numa entidade para a gente poder mandar para a camada service. Então vou criar aqui um point entity, nosso point igual a new point entity. E vou copiar, né? Então vou usar o bin utils aqui, bin utils.copy properties do DTO para o point. Já copiou? Agora eu posso dar um return, um service, melhor dizendo, né? Service.save, passando o nosso point, beleza? E posso dar aqui ele vai dar o throws exception, né? Tem que adicionar a add throws declaration, tem que ter a declaração aqui. E daí eu posso dar um return response entity ponto status 201, que é created, ponto body, o nosso point, beleza? Se está tudo certo, ele tem que cadastrar lá bonitinho. Vou clicar aqui, vou dar um send. Opa, ele tá. Não, eu parei a aplicação, né? Vou dar um start de novo na minha aplicação aqui. Vou esperar ela subir. Está iniciando. Eu posso ir dando send aqui no Postman, ele vai ficando dando conexão recusada, porque a aplicação está parada, né? Mas já posso ir testando aqui. Agora provavelmente já foi. Deu um forbidden. Por quê? Porque é aquela questão, nós não temos que vir no authorization e botar bidder token. Acho que aqui ele já pega o último token. Deu um erro. Vamos ver o que que tá. Longitude inválida. O que que tem lá na nossa longitude? Eu não me lembro se ela longitude, 180? E o que que eu botei ali? Não, 123, por que que ele não pegou? Ué,
Deixa eu validar lá na minha regra de negócio se eu fiz certo. Latitude. Ah, tá aqui é menos 180 ou maior que 180, né? Acho que vocês devem ter percebido o erro que o professor não percebeu, né? Mas é isso aí. Longitude ela pode ter uma variação maior, né? Agora sim, vamos dar um send aqui. Beleza, cadastrou aqui o qualquer lugar. Posso cadastrar o qualquer lugar? 2. Cadastrou. Agora sim, agora se eu tentar dar um erro aqui, ó, botar 832 na latitude, ele vai dar um erro, só que eu não quero trazer esse 500. E nem esse erro maluco, eu tenho que tratar isso aqui, né? Nós já fizemos isso na nossa Alpha Controller. Então vocês vão lá, dentro do Package Controller, abram a classe Alpha Controller, vão lá no final e procurem o nosso Exception Handler, esse método. Pode copiar ele com a anotação junto, volta lá na nossa controladora dos pontos, no Point Controller, e pode colar aqui no finalzinho, tá? Vamos dar um Ctrl S, aguardar o Live Reload, para que em vez de dar um erro 500, ele vai dar um Bad Request. Está aqui com a informação bem certinho. E agora o nosso get aqui, que antes não trouxe nada, ele vai trazer uma lista com alguns pontos que a gente já cadastrou, inclusive com as informações do usuário que criou, né? O nosso ciclano, que foi o cara que criou nossos pontos. Beleza, pessoal? Então já temos a leitura, o get, o post. Agora temos que fazer o delete, né? O próximo método recebe um ID via path variable, remove o ponto e retorna uma mensagem. Então nós vamos fazer esse cara aí. Então vamos lá. Vai ser um arroba delete mapping. Tem que mapear aqui corretamente, né, pessoal? Barra ID, que vai vir em path variable. Então eu tenho que colocar aqui um mapeamento barra e entre chaves o ID. E devo criar um método public response entity, vai retornar, pode ser uma string, pode ser qualquer coisa, delete. O que ele vai receber como parâmetro? Ele vai receber via path variable 1 e o ID. Que vai ser o nosso ID que ele vai lançar. Então aqui eu vou tentar deletar esse cara. Então eu vou fazer point, service.delete by ID. Se ocorrer tudo bem, ele dá um return, já corrige aquele erro que estava dando, tá? Response entry, né? Response entry ponto ok ponto deletado, certo? E ele vai dar um throws aqui, tem que adicionar um throws declaration, porque ele pode dar erro, beleza? Ctrl S aqui, aguardar reiniciar a nossa aplicação. E vamos criar, então vou tentar apagar aqui, eu tenho qualquer lugar e tenho qualquer lugar 2, né? Tenho 2 pontos cadastrados. Então eu vou pegar aqui e vou tentar apagar o qualquer lugar 1. Só com ele, tá, pessoal? Esse é o ID do user. Então nós temos que tentar apagar esse cara aqui. Então vamos lá, vou criar uma nova requisição. Essa requisição vai ser do tipo delete, né, localhost, 2.8080, barra ws, barra point, barra UUID, certo? E se eu der o send aqui, o que ele vai me dar? For byte, né? Tenho que vir lá e bitter token. Pode ver que o Postman ele traz o meu último token ali, tá? Mas se ele não trouxer, der erro, você copia lá do sign in, do retorno do sign in e cola aqui que daí ele vai funcionar, tá? Dá um send aqui, ponto deletado. Se eu tentar de novo, como o ponto já foi deletado, ele vai dar um erro, né? Vai dar ponto não localizado, certo? Beleza. Agora nós vamos fazer um outro teste. Eu vou criar um novo teste, um novo ponto com um usuário, Então vou criar um novo usuário. Primeira coisa, vou criar um novo usuário, vou criar o fulano
fulano@gmail, beleza? Fulano, vou autenticar com o fulano, então vou botar aqui fulano@gmail, vou dar um Ctrl C no token. Se eu der um get aqui, vai aparecer aqui o get, cadê? Os pontos cadastrados lá. E vai aparecer esse ponto aqui, tá? Aqui no delete eu já vou alterar. Vou alterar o token que eu apaguei lá, vou jogar o token do fulano. Então agora o token é do fulano. Só que eu vou tentar apagar o UUID, aqui o ID, de um ponto cadastrado pelo ciclano. Ele não pode, né? Cada um só pode apagar o seu. Então vou pegar, vir aqui, colocar o UUID aqui e vou dar um send. Ó, você não tem permissão para essa ação. Por quê? Porque eu estou usando o token da autenticação do fulano. Agora, se eu pegar o ciclano, ou seja, gerar um token para o usuário ciclano, token da autenticação, eu vou conseguir apagar. Por quê? Vou substituir aqui, porque o ponto pertence ao ciclano. Ponto deletado. E nesse momento, o nosso sistema está prontinho. Beleza, pessoal? Lembrando que aqui, esse get está trazendo todos os pontos. Tem muitas alterações que eu vou pedir para vocês fazerem para título de atividade, para vocês me entregarem. Então, fica para sistemas de melhorias, né? Mas o legal, pessoal, é que o nosso sistema ele já está bem robusto, tá? Ele tem essa parte de sign in, sign up, ele tem a parte de get do ponto, do post, do delete, ele já está muito legal, tá? Ele já está funcionando muito bem. Então, essa é a base no API REST. E a gente conclui aqui, esse vídeo ficou bem grande, mas é que é para fazer todo ele, todo prontinho. Recapitulando rapidamente aqui o vídeo, tá? O vídeo já está meia hora, né? O que nós fizemos nesse caso? Nós criamos a entidade point, com todos os devidos annotations, devidos mapeamentos, criamos a entidade repository, mantemos somente os métodos herdados, né? Não criamos nenhum método. Criamos a nossa point service com os determinados, com as corretas anotações, com a dependência do repositório, com injeção de dependência, com as validações de negócio, buscando os usuários autenticados, validando os usuários autenticados e tudo mais. Aqui eu não. Criamos a nossa controladora, implementamos o WS Point, o get, post, o delete, criamos o nosso exception handler, nosso DTO que nós criamos. Então, nosso sistema já está tudo prontinho aí. Próximo passo é subir ele numa nuvem, né? Fazer ele funcionar na nuvem, beleza, pessoal? Então, só no próximo vídeo a gente vai fazer esse processo aí para finalizar essa playlist de uma API simples, mas bem completinha, utilizando o nosso querido e bom Spring Boot.